Salmo 91, ele me dá algumas respostas nesta manhã. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Verso 2: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente, verso 3, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, glória a Deus. Calcarás aos pés o grande leão e a serpente, porque ele me ama, verso 14, diz o Senhor, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos por um instante. Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, nesta manhã, que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Eu quero pedir que a tua palavra, Senhor, ela penetre no nosso coração e ela venha produzir realmente um grande resultado de entendimento, de sabedoria, de revelação e de conhecimento sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir esse Deus poderoso, irmão? Aleluia! Aplauda mais forte, ele merece, né, irmãos? Aleluia. Amados, nesta manhã eu quero falar sobre esse tema, que é colocando a minha vida nas mãos de Deus. É uma série que nós estamos ministrando a cada domingo, e nós precisamos aprender a ouvir Deus, porque toda vez que você busca a Deus, Ele tem um ensino para cada um de nós. E se Deus está falando para nós, aprenda a confiar em mim, então isso já é algo para chamar a tua atenção. Eu sei que às vezes você pode dizer assim, eu confio em Deus, claro que eu confio no Senhor, mas mediante as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as situações que nós passamos, nós demonstramos totalmente o contrário. Essa é a grande verdade, né? De boca nós falamos que confiamos, mas as nossas atitudes, elas demonstram totalmente o contrário. E isso é uma coisa normal, tá? Isso é uma coisa normal na nossa vida, porque cada um de nós que estamos aqui, passamos por situações totalmente diferentes um do outro. E essa é a grande verdade. Às vezes até brinco assim, dizendo, você quer trocar comigo? Né? Quer trocar? Eu pego os seus problemas e você pega os meus. Só que os nossos problemas são totalmente diferentes. E o salmista Davi, ele escreve exatamente esse salmo, porque ele também está passando por uma situação difícil. E é claro que ele está cheio aqui do Espírito Santo, e através do Espírito Santo, ele começa a mostrar a cada um de nós a manifestação de Deus. E é isso que nós temos que aprender.
Deus, ele pode estar, como a Bíblia diz, está lá nos céus, mas ao mesmo tempo que ele está nos céus, Deus também está conosco. O que nós precisamos aprender é que Deus não está longe, Deus está conosco. Deus está conosco. Fala com o irmão que está do seu lado. Aprenda nessa manhã que Deus está com você. Amém? Você tem que aprender que Deus, ele está com você. E olha, não é ninguém, não tem ninguém que pode ensinar isso para você. Infelizmente, é você que precisa aprender isso. Tá? Andar com Deus é aprender a aprender sozinho. Porque a experiência que eu estou tendo de Deus não vai ser sua experiência. Tá? Então você precisa ter essa experiência. Quando eu era novo convertido, eu falava assim: puxa, eu queria ser como essa pessoa aqui. Eu queria falar em línguas como essa pessoa aqui. Porque alguém me, durante um tempo, foi um norte para mim. Mas isso acontece, é uma coisa normal. Mas depois eu precisei começar a ter essa própria experiência com Deus. E com Deus, irmão, você nunca vai chegar a conhecê-lo plenamente. Sempre que você o buscar, você o encontrará. Se você for falar sobre o Salmo 91, o Salmo 91, ele fala sobre a primeira coisa que eu quero falar para você, ele fala sobre aprendermos a ter fé em Deus. Então você está lendo, eu sei que tem muita gente que pega o Salmo 91 e coloca lá na cabeceira, né? Mas o Salmo 91 ele está te ensinando a você, primeiro, ter fé em Deus. Fé é você acreditar. Lembra que eu comecei falando? Você pode dizer eu confio, mas as atitudes são contrárias. Então o Salmo fala sobre a fé em Deus. Ou seja, para ter fé em Deus, eu tenho que fazer duas coisas. Primeira coisa, eu tenho que ter uma vida de comunhão com Ele. Primeira coisa. Então não adianta eu falar, eu tenho fé em Deus, mas a minha comunhão com Ele não tem nada a ver. Como é que você acredita você quer que hoje é difícil, mas como é que você acredita num amigo? Você está sempre com aquele amigo. Aliás, eu estava até vendo essa semana eu li uma coisa que falava exatamente sobre isso. Quando você fala sobre pessoas, como é que você tem uma amizade com alguém? Quando aquela pessoa começa a pensar como você também pensa. Quando ela pensa de uma forma diferente, aí já não é mais um amigo, né? Mas amigos são assim, pensam de formas, eles pensam de uma forma igual. E quando você começa a ter comunhão com Deus, não é Deus que vai começar a pensar como você quer, mas você começa a entender de uma forma plena, de uma forma ampla, que o que Deus quer para a sua vida é o melhor. Fale para o irmão que está do seu lado, o que Deus quer para a sua vida é o melhor. Deus não quer te castigar, Deus não quer te açoitar, Deus não quer te prender, te amarrar. Não, o que Ele tem para a sua vida é o melhor. Então, a primeira coisa para você começar a ter essa fé em Deus é através da comunhão. Espera aí, eu vou me relacionar com esse Deus. Esse Deus que o pessoal está falando aí. Você não se relaciona com pessoas? Então, nós precisamos começar a nos relacionarmos com Deus através do Espírito Santo. Eu tenho certeza, irmão, pelo meu espírito, que a maioria das pessoas, elas têm medo de se relacionar com Deus. Como eu já falei aqui uma vez, é porque elas têm medo de descobrir o que Deus pensa delas. Elas têm medo de ouvir algo que é aquilo que elas não querem ouvir. Então elas não se relacionam com Deus dessa forma. E aí você começa a entender que o verdadeiro amigo é o que diz a verdade. Que as pessoas que estão de fora são aquelas que te conhecem. Só a gente começar a falar, as pessoas que estão nos ouvindo, elas já sabem quem nós somos só na forma com quem nós falamos. Então, não tenha medo de ter essa comunhão com Deus.
Entra. Peraí, eu vou lá, eu vou saber o que Deus pensa de mim. Já pensou? Se olhar assim, eu gostaria que o senhor falasse, não é usando um profeta, porque Deus não vai usar. Deus não humilha ninguém. Ok? Deus não vai usar profeta para ficar, olha, que se conserta, que não sei o quê. Não, Deus não vai expor ninguém dessa forma. Mas se você começar a ter essa comunhão com Deus, então Deus vai começar a mostrar a você o que é que te destrói e o que é que te levanta. E a escolha sempre vai ser sua. Outra coisa é adoração. O que é adoração? É você atrair, né? Não tem como você falar assim, eu tenho fé em Deus, mas você não tem uma entrega verdadeira a esse Deus. Não há essa entrega. Por exemplo, nós nos entregamos realmente àquilo que nós amamos, né? Aquilo que nós gostamos. Se você gosta de uma série, você se entrega até terminar a série, irmão. É ou não é verdade? Sim ou não? Você gosta de um filme, você gosta de um personagem, sei lá, de um ator. Você vê por aí o pessoal, os fãs, né, que vão ver as pessoas. Eles se entregam, estão lá, às vezes um mês antes na fila de um evento, para poder ver uma pessoa que eles gostam. A adoração é a mesma coisa. Por isso que aqui, ó, Salmo 91 está falando assim, ó, do verso 1 até o 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tá? A sombra do Onipotente ele vai descansar. Como é que eu vou descansar aqui? Quando eu começar a habitar aonde? No esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus. Para eu descansar, eu preciso estar cheio da presença de Deus. Ele tem que estar envolvendo a minha vida. Se eu não consigo descansar, é porque eu não estou sendo envolvido pela presença de Deus. E quem é que envolve? Quem é que atrai essa presença? Não é o pastor orando por você. É você atraindo, através da adoração. É você atraindo, através da tua comunhão. É você dizendo, Deus, vem, quero tua presença, vem. Eu quero que todo pensamento que está dentro da minha vida saia. E eu quero saber o que o Senhor está pensando agora. Então você atrai, é você que vai atrair a presença de Deus. E a quantidade com que você atrai a presença de Deus é a quantidade com que você vai crescendo nessa fé nele. A quantidade, aquilo que você realmente tem de Deus, é a forma como você vai se mover nele e através dele. Amém ou não amém? Outra coisa, pastor, queria muito ter paz. E aí o verso 5, ele diz assim, eu não li até o 4, né? Deixa eu ler até para você entender. Do 1 até o 4, aqui nós estamos falando de comunhão e adoração. Então, direi do Senhor. Quem é que está dizendo? É alguém que está dizendo do Senhor? Não, você está falando. Quando vir uma situação, você abre a boca e você diz assim, eu vou dizer do Deus que eu me relaciono. A minha boca só sabe dizer isso, do Deus que eu tenho comunhão, do Deus que eu acredito. Você vê que quando nós falamos, a boca fala do que o coração está cheio, né? Se o coração está cheio de derrota, cheio de incredulidade, cheio de dúvida, será que isso vai dar certo? Sei lá, mas, né? E aí vai por diante. Mas olha o que o salmista está dizendo. Eu vou dizer dele o seguinte, eu vou dizer que ele é o meu refúgio, eu vou dizer que ele é a minha fortaleza, eu vou dizer que ele é o meu Deus, e eu vou dizer ainda mais, é nele que eu confio. Isso você só consegue falar se você tem esse relacionamento com ele, se você tem essa comunhão com ele. Então, independente qual seja a situação na nossa vida, se alguém chegar e dizer assim, imagina, né? Eu fico imaginando aquela mulher que o filho morreu. O filho dela morreu. O filho sentiu uma dor, estava trabalhando com o pai. E sentiu uma dor, o pai ficou desesperado.
e levou para casa, e o menino estava lá, já morto. A mulher se arrumou, e ela foi em direção ao profeta. Quando o profeta viu, né, mandou o seu moço lá, pergunta lá para ela por que ela está vindo me procurar. Ela poderia estar desesperada, se fosse eu e você, misericórdia, meu filho morreu, e, né, naquela desgraça. Mas o que ela falou? Ela falou, não, está tudo bem. Esse é um nível de fé, de relacionamento, de comunhão que nós precisamos. Não é obrigado ter agora, mas Deus está dando para mim e para você um norte do nosso crescimento espiritual. Aí, pastor, então eu já estou olhando que nesse nível eu já estou zero. Ainda bem que você identificou. Se você está identificando que o teu nível de relacionamento, de comunhão, de adoração está zero, é bom que dá para crescer. Né? Dá para crescer. Então Deus simplesmente está dizendo assim, você precisa crescer. Então quando o profeta chegou e perguntou, ela disse, não, está tudo bem, o filho dela estava morto, irmão. Mas ela não abriu a boca para dizer o que nós iríamos dizer. Ela disse, está tudo bem, sabe por quê? Porque o Salmo 91 estava dentro dela, irmão. Oh, glória a Deus. Amém ou não amém, irmão? Né? Ela disse assim, ela simplesmente disse assim, no verso 2, né? Diz aqui, o Senhor é o meu Deus em quem eu confio. Você coloca a tua confiança no Senhor, irmão, a palavra final sempre vai ser aquela que vai sair da boca do Senhor. Sempre. E sempre a resposta de Deus é o melhor para a nossa vida. Nossa carne pode não entender, nossas emoções, nossos sentimentos às vezes não entendem, mas sempre o que sai da boca de Deus é o melhor para a nossa vida. E aí o salmista continua dizendo no verso 3, certamente, olha, já pensou? É um barato, porque quando nós passamos por situações difíceis, quem é que nos cerca? Quem nos cerca? Os que têm fé ou os que não têm fé? A maioria das vezes os que não têm fé, né? Jó passou por uma situação como essa. Aqueles 3 homens que foram, ali o que aconteceu com Jó, a presença daqueles 3 homens, nada mais é do que uma lei, que a palavra de Deus diz, né? Se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. Então Jó, passando por uma situação daquela, tinha perdido filho, tinha perdido gado, tinha perdido seus servos, a própria mulher dele, né, falou que nem uma louca, por que você não amaldiçoa logo esse Deus aí, morre? Nós sabemos que o inimigo estava usando a boca dela para isso, e aí ele deu até uma resposta bacana para ela, e além disso, ele ainda estava cheio de feridas, e ele coçava essas feridas, né, com casco, telhas, né, essas telhas, telhas, só para você entender. Os amigos chegam, né, e eles chegam dizendo, né, nós viemos aqui chorar com você. Mas chegou um momento que eles começam a dizer assim, meu, eu estou cansado de ficar aqui, cara. Fala logo qual que é o teu pecado, meu. Se humilha logo aí diante de Deus. Quer dizer, a maioria das pessoas vem para nos acusar. Essa é a grande verdade. E infelizmente, essas pessoas começam a nos influenciar, porque o Jó começou a ser influenciado. Porque quando ele começa a falar assim, é verdade, meu. Eu sou pobre, coitado, sou infeliz. Aí Deus aparece e fala para ele, meu, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu criei as coisas? Quem é você para falar de coisas que você não sabe? Porque ele estava reclamando daquilo que ele não sabia. Era uma guerra espiritual que estava acontecendo. Então, nós precisamos, como diz aqui o Salmo 91, irmão, no verso 3, precisamos ter essa certeza. Não importa com quem você está, quem está te cercando, quem está andando com você. Pare de ficar ouvindo o que as pessoas estão falando e comece a ouvir o que Deus está falando de você. Essas pessoas nunca vão entender, por mais que de repente você está usando essas pessoas como alguém para desabafar a sua situação, elas não podem mudar a tua vida, elas não podem mudar a tua história, mas certamente
Ele, aleluia, verso 3, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então é algo que tem que partir de você. Eu não sei, meu irmão, você nunca, pergunte para a pessoa que está do seu lado, você nunca quis ser, como é que é a palavra? O melhor, vai. Você nunca quis ser, fale para a pessoa que está do seu lado, você nunca quis ser o melhor em alguma coisa? Pergunta para outra pessoa, você nunca quis ser o melhor em alguma coisa? Não, ai pastor, que isso não é pecado? Claro que não, meu irmão. Você precisa ser o melhor naquilo que você gosta, naquilo que você ama, naquilo que você faz, você tem que ser o melhor. Isso não é uma competição, mas se você gosta daquilo, seja o melhor naquilo. Se você não gosta, aí é diferente. Mas se você gosta, pastor, nem sei no que eu gosto mais. Fale para o irmão que está do seu lado, está difícil, meu irmão. Se você não sabe nem o que você gosta mais, está totalmente perdido. Mas você tem que parar um pouco e falar, meu, o que eu gosto? Pergunta para o irmão, fala assim, eu sei que não é da minha conta, mas dá para você falar o que é que você gosta? Pelo menos uma coisa. O que eu gosto? O que eu gosto, meu? Tem que saber o que você gosta. Então, verso 3, certamente ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. E aí, olha o que o salmista está dizendo, a sua fidelidade. Ele está crendo, gente, deixa eu falar, existem situações em que é você e Deus. Se você está esperando que alguém faça o papel de Deus, ele não vai fazer. Essa pessoa não vai conseguir. Por isso que não importa se eu estou andando no vale da sombra da morte, se eu estou andando num lugar cheio de fogo, eu não sei. Você precisa crescer nessa comunhão e nesse nível de adoração e saber que Deus está com você. Amém ou não amém, irmão? Então ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro, a sua fidelidade será o meu escudo e será o meu broquel. Ou seja, significa que Deus vai levantar o escudo dele para te proteger. E quem sabe Deus não está fazendo isso na sua vida todos os dias, e às vezes você não percebe. Às vezes você diz, ai, que vida que é essa? Que dia que foi esse? E Deus está lá com o escudo levantado, guardando você, livrando você de coisas que às vezes você nem percebeu. Outra coisa, o que o Senhor está falando aqui, a partir do verso 5, ele fala sobre uma vida protegida. Quando eu confio minha vida ao Senhor, eu coloco minha vida nas mãos do Senhor, eu tenho que aprender que a minha vida vai ser protegida por Ele. Ou seja, eu vou ter um momento realmente de paz, verso 5. Eu não vou temer o terror noturno. Eu não vou, nem seta que voe de dia, e nem peste que anda na escuridão, e nem praga que destrói ao meio-dia. Fala para o irmão que está do seu lado, de manhã, à tarde, à noite e pela madrugada. Fala de novo, de manhã, à tarde, à noite e pela madrugada. Se você tem relacionamento com o Senhor, você vai estar em paz. Presta atenção como às vezes nós somos roubados. Ai, pastor, eu queria tanto ficar dentro da igreja, que é uma maravilha. Eu não quero nem passar por aquelas portas, que quando eu passo por aquelas portas, a minha vida é um terror. O que está falando o Salmo aqui? O Salmo está dizendo que se nós confiarmos em Deus, que você não está andando sozinho, Deus está com você. Se você confiar em Deus, então você vai ter uma vida de paz. Pastor, mas vem cá, eu cheguei em casa, a mulher estava batendo as panelas e jogando as panelas em cima de mim. O homem também estava xingando, a família começou assim, aquilo, outro. Aonde é que tem paz? Tem paz onde você estabelece a paz. Não quer dizer que não vai acontecer situações, mas você estabelece a paz. Não quer dizer que o inimigo não vai entrar e tentar causar alguma coisa, mas você estabelece a paz. Então,
verso 6 diz, verso 7, diz assim: 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Sabe como é que você precisa ver Deus trabalhando na sua vida? Pergunta para mim, fala assim: pastor, não, mas com mais convicção, vamos lá. O que é? O que vocês querem? Vocês estão me chamando? Fala de novo, olha, pastor. Como é que eu peço para Deus trabalhar na minha vida? Então, junta a primeira com a segunda, vai, bem alto. Ah, mas você está desanimado, vocês estão desanimados, não, vocês não estão não, está desanimado. Até a palavra, tem que ter mais ânimo. Vamos lá. Não, 1, 2, 3 pra gente, né? Que a Ruth está desesperada ali, ela foi a primeira a gritar. Vai lá, 1, 2, 3. É só você usar a palavra dele, é fácil. É rapidinho. Pega o Salmo 91, em vez de colocar na cabeceira lá, você pega o Salmo 91 e diz assim: está escrito, Deus, que 1.000 vão cair ao meu lado, 10.000 vão cair à minha direita e eu não vou ser atingido. Você está, não é esse o termo, mas é só para você aprender. Você está jogando na cara dele o que ele falou. Sabe quando você fala assim, você confia em alguém, alguém pisa na tua bola, pisa na bola, fala assim: fulano prometeu esse negócio para mim e não cumpriu. Ah, o Beltrano prometeu também e não fez. Ah, ai meu Deus, não é desanimado, é a outra palavra, decepcionado. Estou decepcionado com essas pessoas. Não, quando você pega a Bíblia e você fala assim: está escrito em Deus, que 1.000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Você está falando a palavra dele. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai estar lá no céu. Ai meu Deus, e agora? Ele fala para ele mesmo, né? Ai, e agora? O que eu faço? Não, ele sabe muito bem o que tem que fazer. Você está falando a palavra dele. E a Bíblia diz que Deus vela por cumprir com a sua. Deus vela por cumprir com a sua. Então, às vezes, quando você fala assim, você transforma a sua oração numa atitude de desespero. Isso é atitude de desespero. As situações estão acontecendo e você está lá falando: é que eu vou morrer, é que fulano vai não sei o que lá, é que voltando não sei o que lá. Isso são atitudes de desespero. O seu coração está cheio dessas coisas. Mas quando você chega e fala assim: oh Deus, desculpa aí, mas eu preciso falar. Está escrito aqui no Salmo 91: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, e somente com os meus olhos eu vou contemplar, e eu vou ver a recompensa do ímpio. E aí continua dizendo: se eu fizer do Senhor o meu refúgio, e se eu fizer do Altíssimo a minha habitação, Deus, está escrito aqui, ó: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Sabe por quê, Deus? Que está escrito no verso 11: pois aos seus anjos o Senhor dará ordem ao meu respeito, eles vão me guardar em todos os meus caminhos, e eles vão me sustentar pelas suas mãos, para que eu não tropece em nenhuma pedra, e ainda vou pisar o leão e a áspide, vou calcar os pés o grande leão e a serpente. Está aí. Agora, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Próxima atitude depois de falar a palavra. Pergunta para mim, pastor, qual que é a próxima atitude depois de falar a palavra? Pergunta aí. Confiar. Que também não adianta chegar, tá aí, falei, qual é que é? Não mudou nada. Não adianta. Confiar. Confiar no quê? Porque vai vir seta daqui, vai vir seta de lá, a situação vai piorar, muitas vezes piora, né?
os anúncios, né, de desgraça, vem, né? Lembra do Jó de novo. Já veio veio um vento lá, matou teus filhos. Meu Deus, meus filhos, nem mal veio esse relato. Veio, matou teu servo. Agora veio um vento, matou o gado. É assim que vem. Então, além de você abrir a boca e você declarar, porque também ler qualquer um pode ler, mas nós estamos falando de ter comunhão com o Senhor, e nós estamos falando de ter uma vida de paz, porque não adianta nada se você não confiar. Deus quer o nosso crescimento espiritual, e crescimento espiritual é aprender a confiar naquilo que você não está vendo. Aprender a confiar no que você não consegue tocar. Mas aprender a confiar naquele que fez os céus e a terra, naquele que te criou, naquele que está com você todos os dias. Se você tem intimidade com a pessoa que está do seu lado, coloque a mão no ombro dele ou dela e fala assim: meu Deus, como tem coisa para fazer aí na sua vida, né? Irmão, você sabe que é bom quando Deus fala assim? Quando Deus está mostrando, tem muita coisa ainda que você tem que... Eu ficava com raiva quando eu era novo convertido, que o meu discipulador falava para mim: você tem que aprender muito ainda. Eu ficava com raiva. Por que não mostra logo tudo? Não ia adiantar, porque muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir. A gente não está muito preparado, a gente ainda está muito fechado. Ainda mais quando fala assim: o quê? Negócio de comunhão, adoração, negócio de paz, não dá não, pastor. E outra coisa que o Salmo 91 fala sobre ter uma vida, gente, de contentamento com Deus. Nós estamos falando sobre, gente, nós não estamos, igreja, ela, tudo bem, 4 paredes, tal, mas igreja como eu posso dizer, é um lugar onde as pessoas que frequentam essa igreja, as 4 paredes, né? Essas pessoas, elas servem a um Deus. Mas servir a Deus é servir de andar, de ter comunhão, entendeu? É de ter entrega. Isso é uma igreja, porque senão o resto é vida social. Então não é que você é obrigado a ter mais fé que o outro, você não é obrigado a ser mais usado que o outro, mas você tem que ter a certeza e a convicção. Por exemplo, eu tenho essa aliança no meu dedo, é sinal de que eu estou aliançado com alguém. Aqui dentro tem um nome de quem eu estou aliançado. A maioria das alianças são assim, né? Tem um nome lá da pessoa que é aliançado. Se por acaso eu bater as botas num lugar e os caras puxam aqui, o nome da esposa dele é Thaís. Então, igreja é lugar onde nós temos que, eu estou aliançado com Deus. Então você tem um comprometimento com Deus. E Deus tem que ser o seu tudo, gente. Sabe, um dos grandes erros que aconteceu comigo quando eu era novo convertido? Ficar esperando que os outros me mostrassem. E Deus sempre me respeitou nesse posicionamento meu. Eu esperava que os outros me mostrassem qual era o caminho. Não, eu precisei ir em busca do caminho. Eu esperava que os outros me mostrassem como orar, como jejuar, como fazer, como crescer. Sempre me decepcionei. Eu precisei fazer essas coisas. Eu tive que começar. Mas para começar eu tive que fechar o olho. Tive que dobrar o joelho, tive que começar a ler a Bíblia. E eu não me lembro de ter ninguém comigo lendo a Bíblia. Novo convertido, meus pais não eram nem cristãos ainda, e eu tive que fazer isso, e contra ao que o sistema andava. Mas nós ficamos esperando os outros fazerem para irmos atrás. Gente, não fique esperando os outros. Comece por você. Porque os outros sempre vão nos afastar da presença de Deus. Mas comece por você. Eu tenho certeza que Deus não precisa de muito para poder fazer algo novo na sua vida.
Deus não precisa de muito. Não precisa. Então eu preciso aprender a ter um contentamento. Ou seja, Salmo 91 no verso 14 diz assim, isso para quem não sabe, é Deus respondendo. Então aqui você aprende que quando você lê a Bíblia e você usa a ferramenta da Bíblia, que é a palavra, não tem como Deus ficar calado. Sabe aquela pessoa que fala, ele está falando, mas eu não vou falar. Não, não tem como. Porque se você está atraindo a Deus, teu coração está dizendo, eu quero esse Deus, eu não estou vendo esse Deus, mas eu quero esse Deus. Você está assim. E se você fala aquilo que é a palavra dele, ou seja, então ele vê, pô, ele está ligado, ele quer saber o que eu penso. Não tem como ele ficar calado, ele ser egoísta e dizer assim, porque quem já viu alguns filmes, eu estou lembrando de um filme que tem, fala da Deus, uma moça, terra, para que ele veio para matar. Então quando você visão, principalmente usando a palavra dele, ele não vai passar por cima da palavra dele não, ele vai cumprir aquilo que você está pedindo. Quando eu e você recebemos Jesus, nós não sei quando dentro tem essa estamos demandando, eu quero tipo a história da Ana, e ela estava lá todo dia recebendo aquela zombaria da Penina, porque ela viu o cana, mas ela tinha uma pessoa inútil, porque ela não tinha fazer. Todo ano ela ia no templo, a poção para ela poder ofertar, mas ela veio o sacrifício, ela buscou, tampava para ela, pedindo. O Eli, o sacerdote, saiu, e a primeira essa mulher, como que ela pode ficar no mundo? Ela está bêbada, rende ela. Por que você está bêbada aqui? Você não tem temor, não? E ela ainda responde com educação. Ela diz, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, mas eu estou aqui esperando a resposta daquele que me prometeu. Quando sai da boca de Deus, gente, eu não quero me desesperar. Eu disse que eu vai estar muitas vezes em desviar. Pensando em mundo. Nós temos que, porque quando nós confiamos em 14, ele vai responder. Deus está falando com você. Está seja no tempo, não. Vou encher seu coração de paz. Deixa até, irmão. Mas então aqui, verso 14 diz, porque ele me ama, Senhor, diz o Senhor. Ele realmente me ama, hein? Essa é para você. Eu vou te colocar num alto. Eu acho que se o presidente falasse, você ia dizer, meu querido, vou dar banho. Porque o relacionamento, você tem que ter só dá está dizendo assim, porque você me ama, eu vou lhe palavra dessa. O pastor vai abrir o céu, não, espírito, se você tiver seu coração cheio de paz, estando no Senhor, então Deus está dando dessa manhã, está dizendo, olha para a pessoa que fala assim, qual que é o seu nome mesmo? Fala, você já falou nome, irmão? Meire. Então, vamos lá, então você vai usar o nome. Você pelo nome. Tem gente que não está falando, não está vamos ver. Mais alto. O Senhor, canta lá cheia. Como ele vai te livrar. É assim, ele vai te livrar e ele colocou no tiro ele é. Fala para o irmão que está falando, Deus conhece o teu nome. Então ele está sorrindo para você, dizendo assim, ó, só você me invocar. Só você usar a minha ferramenta. Só você confiar. Só você confiar. Usa a minha ferramenta, porque se você me invocar, quando eles invocavam o Batman, quem que é que aparecia? O Robin? Não, o Batman. Quando eles invocavam o Super-Homem, quem que aparecia? Quando eles invocavam o Shazam? Hã? Engana.
Quando eles invocavam, irmão, os super-heróis deles. Fala assim para o irmão, é difícil você abrir a boca e falar, vem cá, Senhor, me ajuda, é difícil? Isso é fácil, mas qual é o processo? Esperar. Ah, agora falou tudo. Eu não quero esperar não, eu já esperei demais. Esperar, irmão. Espera com paciência no Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ai, pastor, é isso? Irmão. O processo é esse. Então vou me desviar hoje. Mas, tudo bem, não tem problema. Mas saiba de uma coisa, você vai se encontrar com Deus e Ele vai continuar dizendo assim para você: você está tendo paciência? Você está confiando em mim? Não, esse é o processo. Sabe por quê, pastor, eu não confio? Porque parece que Ele não vai fazer. Você disse bem, só parece. Porque Ele está dizendo assim, verso 15: Ele vai me invocar, eu vou lhe responder, eu vou estar com ele na angústia.